Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Dieta Anticancro. Apresentar o livro da doutora Magda Roma, que veio nos explicar aqui sobre o livro, né, e os outros livros que já tem escrito, e também nos falar um pouquinho o que é essa dieta anticancro, uma vez que nós estamos a comemorar este mês, não é? O mês relacionado ao cancro. Muito boa tarde, Magda. Muito boa tarde, Como? obrigada. Boa tarde a todos lá em casa. Bem, o livro A Dieta Anticancro é um livro que saiu em 2014. E é um livro que felizmente já vai entrar na 5ª edição, e parecendo que não, é muito bom para mim, porque eu nunca pensei que fizesse este impacto na comunidade. E é um livro que vai mostrar um bocadinho sobre os malefícios e os benefícios de alguns alimentos relacionados com a questão oncológica. Mais do que, e há pouco estávamos a falar antes de começar a entrevista, mais do que pôr no meu prato qualquer alimento é ter a consciência do que é que aquele alimento me pode provocar. E numa fase de oncologia, portanto numa fase que existe o diagnóstico, que existe a doença e que existe o tratamento da doença, é importante nós reunir todas as ferramentas necessárias para conseguir combater esta doença, que infelizmente ceifa bastantes vidas no nosso país também. A doutora Magda tem uma frase e que gostaria aqui de reforçar essa frase e explicar para nós o que nós podemos fazer para desenvolver essa frase com mais autoconsciência, que é: feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que menos precisa. O que quer dizer com essa frase dentro desse contexto do livro Anticancro? Bem, essa frase não tem mais a ver comigo, Magda Roma, e não tem tanto a ver com o livro. Essa frase é uma essência da Magda. É uma essência minha, sim. Provavelmente não é uma frase minha, mas é uma frase que eu peguei de alguém e que realmente uso-a muito para eu continuar a fazer o meu percurso diário. Foi uma experiência que eu tive em Moçambique. Eu tive alguns meses a trabalhar em Moçambique, e ao sair da nossa sociedade, que é uma sociedade que eu hoje considero muito fútil, como todas as sociedades em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, apercebi-me que para ser feliz e para estarmos com saúde não precisamos assim de tanto. E porque a felicidade também é saúde e a saúde também é felicidade, não é? Portanto, essa frase tem mais a ver com a minha essência e com a minha forma de estar, ou seja, como é que eu ia te explicar? Não dar importância a situações ou coisas fúteis para poder ser feliz, porque a felicidade é dentro de nós. E quando nós estamos em paz connosco próprios, nós também estamos em paz com os outros. E a parte emocional é muito importante também neste processo oncológico. A oncologia, aliás, a Organização Mundial de Saúde falou, há alguns anos atrás, descreveu a saúde como um bem-estar físico, social e mental. Já não é só a ausência de doença, como foi durante muitos anos até àquela data que foi lançada esta nova descrição. E esta parte emocional muitas vezes é desprezada, ou sempre é desprezada no tratamento oncológico, como no tratamento de outras doenças, mas na parte oncológica está muito presente, principalmente pelas somatizações de emoções que não são tratadas e que mais cedo ou mais tarde vai somatizar numa doença, numa patologia. E isso já está a ser descrito até por outros autores. Já existem livros sobre essa temática, que é a parte emocional associada ao cancro. E a gente acha que o cancro é por uma questão genética, que tem uma percentagem, sim, a Organização Mundial de Saúde já veio dizer que existe uma percentagem para a parte genética, que vai de 3 a 10% mediante os cancros, 10% em 100%, é uma pequena parte, não é? Portanto, é 10%. Agora, o que é que são as outras percentagens todas? Onde a gestão de peso e a obesidade tem aqui uma percentagem de 30%. E ninguém fala da questão da nutrição. Como também a parte emocional também tem aqui esta percentagem. Por exemplo, a nível dos fatores de risco, agora pegando aqui no tema do livro, os fatores de risco para nós termos um cancro, 30% dos fatores de risco deve-se aos hábitos tabágicos ou à inalação de fumos, e 30% à gestão de peso e obesidade. Portanto, tem a mesma percentagem, mas nós ouvimos todos falar sobre o tabaco, e toda a gente conhece aquelas imagens que vêm no tabaco ou as frases que vêm nos maços de tabaco, para sensibilizar a comunidade para não fumar, porque pode provocar isto e aquilo e o outro, mas na alimentação não se faz nenhuma ação de sensibilização, de promoção de saúde.
Esse livro nasceu um bocadinho por aí. Também porque tive um cancro dentro da minha casa, aliás, tive vários, mas mesmo dentro da minha casa o meu pai teve um cancro da próstata e foi aí que se deu um despertar na minha vida para procurar ajuda, porque na realidade o meu curso não me tinha dado qualquer tipo de base nutricional para poder ajudar o meu pai, para poder ajudar todos os outros doentes que eventualmente pudessem chegar até mim. E percebi que não conhecia nada. E então o que é que eu fiz? Peguei num computador, fui ao Dr. Google, encontrei algumas entidades como a Organização Mundial de Saúde e entidades que pertencem à Organização Mundial de Saúde que estudam especificamente os comportamentos de vida e o cancro. E comecei a estudar e comecei a perceber que havia uma quantidade brutal de estudos científicos já publicados em revistas de há muitos anos para cá, que ninguém sabe que existe e que há relevâncias muito significativas, alimentos que fazem muito mal em certos cancros e alimentos que fazem muito bem para proteger o organismo e para realmente dar aqui as ferramentas para o corpo conseguir lutar contra esta doença. O livro A Dieta Anticancro foi uma compilação. Basicamente foi tentar tudo aquilo essas que eu informações tinha. todas, Precisamente, sim. E foi um livro que me deu muito gozo porque e foi muito giro como é que eu entrei aqui nesta área da literatura, porque jamais pensei em fazer um livro. Que é nutricionista, né? Eu não sim. disse no início da entrevista, mas a Magda Roma é nutricionista, além de escritora. Sim, e além de formadora, que também dou curso de cozinha vegetariana, para quem quer começar aqui a dar os primeiros passinhos, e além de outras coisas que eu também faço. Mas sim, sou nutricionista de base. E numa festa de aniversário um dos convidados trabalhava na editora onde eu fiz a publicação e falámos sobre a questão da alimentação e ele disse-me assim, olha, agora as nutricionistas estão todas a escrever livros, tu também podias escrever um livro. E eu disse, não, olha, se eu escrevesse um livro era sobre a questão ecológica. E aquilo sensibilizou porque eu tinha perdido a mãe há pouco tempo com cancro e disse assim, Magda, se tens ferramentas para isso avança, quer dizer, deixa-me falar primeiro com a editora, mas de olhos fechados que eu digo que já começa a reunir informação. Isto em 2014, quando eu lancei o livro, meu pai foi diagnosticado com cancro em 2009, portanto, durante aqueles anos eu tive a tentar absorver e lutar até contra esta questão que parece que nos estão a querer tapar os olhos, tipo, não dão a informação às pessoas, não ajudam as pessoas a tentar perceber que a vida não é só tratar da doença com medicação, que sim, que é importante, tratar da doença com quimioterápicos, sim, é interessante e é importante, mas também tem depois um outro conjunto que deve-se à alimentação, que é dar ferramentas para o corpo, para o sistema imunitário salvar, para a hemoglobina estar alta, para não haver anemias, para o fígado estar bem, para desintoxicar o organismo, tudo isso a alimentação tem esse poder e que ninguém fala disso. E o livro vem falar sobre isso. Para os ouvintes ainda que não adquiriram o livro, podem encontrar o seu livro onde? Na FNAC? Sim, na FNAC, no Continente, em todos os pontos de vendas de livro. Como é um livro de 2014, já se vai vendo menos nas prateleiras normais, portanto, dos destaques, porque já é um livro que já vai com 3 aninhos, que faz em outubro, este mês, 3 anos que foi lançado, e que mesmo tendo 3 anos é um livro que ainda está muito atual. Porque aquilo que lá está relatado a nível dos alimentos que fazem bem e que fazem mal ainda são alimentos que hoje em dia continuam a ser estudados pelos mesmos fins, portanto ainda não há, como às vezes se brinca com a alimentação, que ora faz bem, ora faz mal, amanhã já vai fazer mal, amanhã é a casca que temos que comer, depois é a gema e andamos aqui, tipo, a nutrição parece que todos os dias muda. Os alimentos dos livros, do livro da Dieta Anticancro ainda estão muito atualizados no que diz respeito à questão do fazer bem e fazer mal. Pode dar aqui para os nossos ouvintes uma pinceladinha de alguns alimentos, os que fazem mais, por exemplo, mais mal, não é que vá fazer muito mal ao cancro, não é que vá, uma pessoa que já tem vai fazer mais mal ainda, que não tem pode desenvolver. E uma pinceladinha do alimento que pode prevenir essa condição. Obviamente que a gente convida aqui aos ouvintes para comprar o seu livro para saber melhor, não é? Mas dá só uma pinceladinha, Magda. Com certeza, e é um prazer. Até posso dar a pincelada toda. Não temos tempo para o livro todo. Tempo. Então é assim, o que os estudos vêm a revelar e que a Organização Mundial de Saúde já alertou em 2012 é a questão do excesso da proteína animal. Essencialmente estamos a falar da carne vermelha, que é categorizada pela Organização Mundial de Saúde como grau 2, ou seja, pode
provocar cancro, e os produtos de charcutaria, como os presuntos, os fiambres, as salsichas, que é os salpicões, os paios, é o que é usado muito até no preenchimento do pão das crianças nas escolas e nos colégios, que é assustador, né? Porque nós estamos, em vez de estarmos a promover saúde, estamos a promover, pelos vistos, doença. Estes alimentos, os produtos de charcutaria, estão categorizados como grau 1, ou seja, são cancerígenos. Não é que de vez em quando poderá provocar algum mal, não, provoca mal. E estes alimentos, isto está categorizado e ao lado, por exemplo, de tabacos e ao lado de compostos químicos que são realmente violentos e que também provocam cancro. Estamos a falar de alimentos, aqueles que nós podemos consumir e que vamos ali à pastelaria e quero um pão com fiambre. Eu estou a comer, desculpem a expressão, alimento que é rico em cancro, ou seja, que pode-me aqui promover um cancro, que é direto. Portanto, não é que pode provavelmente provocar o cancro, é cancro. Portanto, isto é assustador, principalmente quando o nosso organismo pode não estar suficientemente forte para pegar naqueles compostos que aquele alimento traz e, de alguma forma, eliminar, desintoxicar e fazer sair de dentro do nosso corpo, ou seja, fazer a eliminação. Quando não elimina, fica cá dentro e depois os danos que pode provocar cá dentro podem originar, sem dúvida, um cancro. A proteína animal é uma proteína inflamatória. Portanto, é de cariz inflamatório, pode provocar inflamação. E o cancro, a oncogênese, define-se muito como um processo inflamatório. É a alteração do meio celular, ou seja, imagina uma célula dentro de uma casinha. Como nós estamos aqui nesta sala, cada um de nós somos uma célula. Se este ambiente aqui à volta de nós altera, ou seja, começa-se a tornar tóxico, e eu própria tenho que me alterar para me adaptar ao meu meio. É quase como mudar de casa. Estou a viver num T5 e mudo para um T1. Eu tenho que me adaptar ao meu T1. Não é? E essa adaptação faz com que as novas células, as células filhas, venham com uma informação errada e haja alteração celular, ou seja, haja aqui mutação e haja aqui células oncológicas. A adaptação ao meio interno é que faz uma célula se mudar. Tá bem? E é um bocadinho isso. Os alimentos que são tóxicos fazem um ambiente tóxico às células, as células têm que se adaptar e ficam cancerígenas. Proteína animal de uma forma geral, tá bem? O excesso, estamos sempre a falar dos excessos e a nossa alimentação é em excesso. Se nós avaliarmos um dia alimentar, é de manhã à noite a comer proteína animal. Desde os lácteos, desde as carnes, desde os peixes. Hoje começa já a falar dos compostos que vêm com a carne e com o peixe, não só aqui a questão da medicação, toda a gente fala muito da medicação que é dada aos animais, mas também, por exemplo, dos pesticidas, agrotóxicos que são usados na produção de alguns animais. E isto faz-nos um bocado de confusão, porque pesticidas nós pensamos em agricultura, mas, por exemplo, nos peixes, da aquacultura, portanto, de produção intensiva, é usado também pesticidas para controlar problemas bacterianos. E isto faz-nos um bocado de confusão, não é? Muitos compostos que são usados também na agricultura, por exemplo, que não como carne, então vou comer produtos de origem vegetal, não é? Mas até esses nós temos que saber escolher, porque muitos compostos usam, aliás, muitos alimentos trazem um composto, porque é usado na agricultura, que é o Roundup, muita gente fala que é o glifosato, que provoca cancro direto e também está categorizado pela Organização Mundial de Saúde e nós consumimos ele. Portanto, isto é muito complicado, a alimentação, mas essencialmente produtos de origem animal, tentar eliminar ou pelo menos reduzir significativamente, preencher o prato com produtos mais de origem vegetal, de preferência biológicos. E aqui entramos nos biológicos, não é? Do reino vegetal ou alimentos que sejam preventivos e curativos, se é que eu posso usar esta expressão de curativo, ou pelo menos que ajudam no processo da cura. Temos, por exemplo, o açafrão das Índias, não sei se conhece, a curcumina, aliás, o turmérico, e nós vulgarmente chamamos de curcuma, pronto, mas a raiz chama-se turmérico. Tem um composto muito anti-inflamatório que tem a capacidade de desligar um gestor de inflamação dentro do nosso corpo, ou seja, sempre que eu ponho um bocadinho de açafrão das Índias na minha comida, eu estou a promover um processo anti-inflamatório, ou seja, preventivo de um processo inflamatório que é o que, por exemplo, os produtos de origem animal me causam. Agora, claro, nós devemos consumir sempre mais alimentos preventivos, não é? Portanto, anti-inflamatórios do que propriamente alimentos que me provocam inflamação, que é o que a nossa sociedade faz. É mais inflamatórios do que anti-inflamatórios. Então, para os ouvintes que queiram saber um bocadinho mais sobre essa questão dos produtos, dos alimentos e o livro da Magda, Dieta Anticancro, vem aí saciar essa necessidade, não é? Neste momento. E o próximo livro está para sair também, teve-me a dizer nos bastidores, não é? Nós vamos ficar aqui, só vamos deixar os ouvintes um bocadinho
ansiosos. Sim, sim. Vem agora para outubro, Magda? Vai sair, se tudo correr bem, dia 20 de outubro, portanto, no final deste mês. O lançamento será no dia 8 de novembro e convido já os ouvintes para estarem presentes. Será na FNAC do Colombo, às 19 horas. É um livro que não é um anticancro 2, porque não é isso que se pretende. É algo até mais abrangente, porque vai tocar também noutras patologias. E será mais espremer um pouco mais a informação científica e explicar às pessoas outras situações que não foram explicadas no anticancro, mas que são também de cariz inflamatório. Grupos, portanto, a ideia é o bom e o mau da alimentação, será esse o tema, e será grupos de alimentos, portanto, famílias de alimentos, vamos falar das carnes, vamos falar dos peixes, vamos falar dos vegetais, das hortícolas, das frutas, cada grupo, e depois vamos tentar perceber qual dos alimentos dentro de cada grupo ou de cada família que são melhores e são piores e porque é que são piores. Depois, além disso, tem um conjunto de receitas que eu faço sempre acompanhar as receitas, aliás, os meus livros fazem sempre acompanhar de receitas, para ajudar as pessoas também a variar um bocadinho a alimentação em si, daquele registro da carne ao peixe, arroz ou salada, ou legumes, que é muito o registro convencional português. E fala também da questão das dietas, das vários tipos de dietas ou regimes alimentares, como por exemplo o paleo, ou então a dieta do sangue, ou seja, muitas pessoas falam que estão a seguir determinada dieta, mas nem sequer sabem exatamente o que é essa dieta. Então vem a descrição, vem a origem, vem depois o bom e o mau dessa dieta e também o meu ponto de vista, pronto, que eu sou vegetariana, não é? Mas independentemente de ser vegetariana, estrita, portanto não consumo nada de origem animal, há uma grande preocupação. Cada pessoa tem que ter consciência daquilo que está a fazer, e se quer continuar a consumir produtos de origem animal, perfeito, temos é que ter a consciência do que é que estamos a fazer, para depois mais tarde não culpar o desgraçado de Deus que está lá em cima pelas nossas doenças e as nossas mazelas. Agradecemos então a presença da doutora Roma no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.